Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos juntos aqui em mais um Mini Front. R$ 17 de ágio do contrato futuro de novembro em relação ao mercado físico. Final de semana do dia 17, 18 de outubro, daqui a alguns dias já é novembro. E aí, você acha que esses R$ 17 é muito? Será que ele se sustenta? Essa é a pergunta que abre ao front, ao mini front, em nome de Alflex e Asbram. Asbram, a Associação da Indústria de Suplementação Mineral Brasileira, e Alflex é identificação animal, o resto é brinco. Em nome dessas duas nossas parceiras aqui do Mini Front, nós abrimos com essa pergunta para você. O grande destaque do mercado físico de curto prazo da arroba, na verdade, dessa vez vem justamente do mercado futuro, porque talvez ele possa ter interferência no físico. Beleza, moçada? Então vamos ficar com essa pulguinha atrás da orelha, como eu gosto de começar aqui, vamos falar, né, do que está acontecendo, né, no mercado físico. E é pouca coisa de novidade, né? A gente tem que, talvez o destaque maior dessa prosa é, na verdade, o mercado futuro, ok? Bom, do ponto de vista de oferta, a oferta permanece curta, né, todas as praças pecuárias. É bem verdade que aquelas praças que têm mais tradição em confinamento, o exemplo típico é o nosso querido, aqui como nós estamos, nosso querido estado de Goiás, essas praças têm um pouco mais de fluidez em escala nesse momento, né? Não chega a ser uma enxurrada de bois, talvez uma revoadinha, onde você tem mais confinamento, tradição em confinamento, e um pouco menos de proporcionalidade de planta habilitada à China, frente a outros estados, como por exemplo Pará, que é exatamente o contrário. O Pará tem uma proporcionalidade de planta habilitada à China muito boa e menos tradição em confinamento. Então no Pará você vê o preço praticamente colado em São Paulo e aqui em Goiás já um diferencial de base bem aberto. Efeito normal, sazonal, isso é completamente esperado. Tá certo? Agora, não se engane, não é esperada sobre-oferta duradoura, longa e restrita de maneira contínua aí para novembro em diante. De maneira nenhuma vai haver, mesmo aqui em Goiás. Essa revoadinha, né? Tem muito também de operação de boi próprio, né, de indústrias dentro de confinamentos, né? Então isso ajuda a explicar um pouco de fluidez melhor, de escala andar um pouquinho mais para frente, como por exemplo aqui ocorreu em Goiás, beleza? Mas nada indica sobre oferta, muito pelo contrário. Novembro e dezembro a gente deve ter uma nova diminuição em todos os estados, inclusive aonde nesse momento nós estamos vendo uma fluidez um pouco melhor. Exemplo, como eu acabei de dizer, Goiás. Mesmo nesse caso, a gente deve voltar a ver uma oferta de novo bastante curta. Então, padrão de oferta não mudou. Fato. E mercado físico ligado ao gado magro. Eu diria que o mercado está firme e eu estou começando a escutar relatos de pessoas que ainda não fizeram a reposição porque estavam achando o bezerro mais salgado, né, resolveram esperar um pouco e já se convenceram de que não vai haver essa correção negativa por hora e a chuva está chegando. Então eu estou vendo iniciar a procura de gente que ainda não fez reposição, então talvez a firmeza do gado magro se mantenha, quem sabe até aumente, né, porque aí vem daqui a pouco preocupação com o imposto de renda, dinheiro dormiu dia 31 de dezembro na conta, então isso é normal, é uma sazonalidade do ágio da reposição em relação ao gado gordo no final do ano. Ele costuma dar uma subidinha por esses motivos que eu acabei de dizer. Então, no mercado físico de oferta é isso. No mercado interno a gente viu uma virada de mês com feriado no dia 12, isso ajudou, foram relatos de que a oferta, o escoamento do mercado interno foi positivo com esse dia 12, né, com esse feriado, um pouco antes aí do meio de mês, e agora a gente vai começar o teste do meio de mês, com o qual eu também não tenho receio, visto que nós estamos vendo vendas de papelão ondulado 15,4% acima do mesmo período do ano passado. Isso dá uma ideia do giro atual acelerado da nossa economia. Então o mercado interno, ainda que obviamente sofra, né, efeitos econômicos da pandemia, ele tem se virado muito bem e não acredito que isso mude no curto prazo. É lógico que você vai ver alguns frigoríficos de mercado interno com a carteira um pouco menos
vamos falar assim, bacana, sofrerem nesse momento. É fato, isso está ocorrendo, um certo chiadeira de alguns frigoríficos de mercado interno, mas isso não é unânime. A gente vê, é muito interessante isso. Acho que algumas indústrias mais bem posicionadas na venda estão indo bem, não estão reclamando, e outras indústrias estão reclamando bastante. É bastante díspare essa posição aí do mercado interno. É lógico que existe um desafio, não tenha dúvida que existe. Bom, falamos de oferta, falamos do mercado interno, vamos falar agora das nossas empresas parceiras, MSD, Vmax, Cargill Nutron, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Essas empresas parceiras nossas vão dar a deixa para o próximo assunto, já que a gente já falou de oferta, né, de gado gordo e também falamos um pouco de gado magro. Falamos da demanda do mercado interno, agora vamos falar do quê? Da demanda do mercado externo. O que tem para a gente falar? Os dados muito firmes, os primeiros dados de outubro, na parcial do mês, indicam um volume muito firme de exportação, inclusive superior, bem superior ao ano passado, indicando que a gente deve ter um recorde agora nesse mês de outubro, se nas próximas semanas esses números se mantiverem. Eu acredito que eles vão se manter sim, tá? Por que eu acredito nisso? Se você olhar os últimos anos, existe um padrão de compra no mercado asiático da proteína com relação à proteína vermelha aqui no Brasil. O mercado asiático, leia-se China. Né? O pico da demanda geralmente coincide com o pico da entre-safra. É isso que a gente vê, né, de maneira muito clara nos números, é só observar os números de volume embarcado ao longo do ano. Tá certo? E isso acabou motivando a ocorrência do que é de fato o destaque desse mini front. Eu abri dizendo que nós vamos falar muito do mercado futuro, né? Já que o nosso desafio aqui é falar do curto prazo do físico, mas é que tem tudo a ver. O que aconteceu? Como houve esse número de exportação bastante forte, aí, bastante interessante para a primeira parcial de outubro, houve um ágio muito forte estabelecido no mercado futuro. Novembro, por exemplo, ficou R$13 acima de outubro, por exemplo, no dia 15. Ficou R$17 acima do mercado físico de São Paulo. O mercado físico de São Paulo aí vai 263, 265. A gente viu o novembro chegar a R$281. Então, assim, um descolamento muito grande do mercado futuro em relação ao mercado físico. O mês de outubro, que é o mês presente, ficou aí R$4, R$5 acima, chegou a ficar R$4, R$5 acima do indicador, e o mês de novembro chegou a ficar R$17 acima do mercado físico de hoje, né? Aí gera duas situações: ou o indicador, que reflete na verdade o mercado físico, tem que subir fortemente nos próximos pregões, nos próximos movimentos de mercado, ou então a gente pode ver esse mercado de novembro um pouco menos descolado, né, do mercado físico. Né? O que vai acontecer? A gente não sabe, a gente sempre tem essa incerteza, a verdade é essa. Né? Então, como o novembro, o outubro inclusive, caminhou na frente do mercado físico, a gente vê preço em São Paulo, por exemplo, 263, cada vez mais próximo Boi China de 265, a gente viu o mercado futuro na frente disso, né? Um indicador entre 261 e 262, né? O novembro, a 281, chegou a bater 281. Então, assim, o indicador tem que ir atrás, senão é muito pouco tempo entre outubro e novembro, comparado com o que a gente já está hoje, já no final de semana do dia 17 e 18 de outubro. Daqui a 2 semanas, né, semana que vem ainda não conta para a liquidação do mercado de outubro, mas na outra semana, que é a última do mês, sim. Então é pouco tempo, o indicador tem que reagir forte para não deixar esse ágio ficar muito puxado. Né? E uma consequência, é por isso que eu falei que a gente vai falar do futuro, mas que tem a ver com o físico. Se você tem gado para bater no outubro, né, de repente faz sentido você postergar, fixar esse gado para abate em novembro, né, lógico, desde que você exerça essa proteção na bolsa. Não adianta só acreditar no mercado futuro e não mexer, não internalizar, não usufruir, não executar esses preços futuros, mas isso é uma coisa que pode acontecer, acabar deslocando um pouco de gado de outubro para novembro. Bom, o que eu quero dizer, moçada? A bolsa,
tem um raciocínio comum, famoso no mercado financeiro, que fala que a bolsa exagera nos movimentos, tanto na alta quanto na baixa. E ela tende a exagerar nos dois, mas eu diria que na baixa ela tende a exagerar mais e ela tende a ser mais rápida. Então, assim, eu acredito que a gente ainda tenha 30 a 40 dias, vamos falar até o dia 20 de novembro, de mercado bastante firme, sem novas ocorrências, tá certo? Se nada de ruim ocorrer no mercado, né, coisas inesperadas, né, que diminuam o volume de nossa exportação, sem isso ocorrendo, e isso é sempre possível, mas não está no radar, a gente deve ter aí mercado firme aí de hoje até um mês. Né? Mas o futuro não é uma reta e as oportunidades em geral acontecem no futuro bem antes do que vão acontecer no físico. Exemplo, essa arrancada que acabou de acontecer no novembro. Aí no final da quinta, na tarde e na sexta, o mercado futuro já está devolvendo um pouco dessa arrancada. Então o que eu quero dizer? O mercado futuro não é uma reta e as oportunidades nele vão geralmente, via de regra, acontecem antes do mercado físico. Então olho atento. Né? A gente vai ter muita emoção, eu tenho certeza, de agora, no meio de outubro, até lá, estamos aí, segunda-feira que vem, já é dia 19 de outubro, acredito que até o dia 19 e 20 de novembro vamos estar sujeitos a muitas emoções, né? A gente pode ter habilitação nova de plantas para a China, né? A gente fica de antena ligada com relação ao estoque chinês para passagem de final de ano, tudo isso vai estar no radar e certamente as oportunidades do futuro vão vir antes do que o que vai acontecer no físico. Beleza, moçada? O recado é esse. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pela sua paciência. Deixo vocês aqui mais uma vez com um lembrete, 2 lembretes. Gerente de pasto, criterioso, fundamental o uso do aplicativo do gerente de pasto e mais do que isso, do método para que você consiga manejar suas pastagens nesse início de safra de capim com eficiência, para que você consiga não comprometer a sua safra de capim, porque ela passa rápido. Os primeiros 4 meses são fortes em termos de produção, nós não podemos errar. E o segundo, Hospital de Amor, doe R$1 por cabeça batida, não esvazia seu bolso, mas enche de fé, chance de cura e esperança a alguém que precisa muito. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Até lá!